Pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre a produção mundial de energia, certo? Na aula anterior nós falamos justamente sobre os combustíveis fósseis, primeiramente separando os recursos energéticos em renováveis e não renováveis. Então nós falamos sobre os três combustíveis fósseis: petróleo, carvão e gás natural. E hoje nós vamos falar sobre a energia elétrica, como ela é gerada. Então, nós temos três tipos para a formação da energia elétrica. Então, nós vimos na aula anterior, falando sobre o petróleo, que é o mais utilizado, o carvão o segundo e o gás o terceiro. Então, nós temos a energia hidráulica, que é pela água, apenas 2,5%. O Brasil é um dos países que mais utiliza. Nós temos a nuclear, quem mais utiliza é Japão e França. E nós temos as termoelétricas, que está aqui dentro desses outros. É o que menos se utiliza. Nós vamos falar sobre cada uma. Então, a energia elétrica, a eletricidade que nós utilizamos em nossas casas, também é utilizada em motores elétricos, é utilizado na indústria. Então, são várias as utilizações, certo? Ela pode ser obtida de três maneiras. Pela força da água, que é a hidráulica, nós chamamos, né, de hidrelétricas, as usinas que geram essa energia. Nós temos as termoelétricas, que é gerada pelo vapor da queima de combustíveis fósseis. E nós temos também as termonucleares, que utiliza como recurso urânio, né, que é um recurso nuclear. Então nós temos três tipos de usinas que geram eletricidade. Inclusive o Brasil utiliza os três tipos. Nós temos aqui a eletricidade. Não é só utilizada para fornecer luz para as nossas residências, pessoal. Nós temos motores elétricos, inclusive carros, né? Nós temos máquinas industriais que se utilizam de motores elétricos, ou seja, funciona à base de eletricidade. Então, é uma energia muito importante, certo? E nós temos a primeira usina, as hidrelétricas. Essa aqui é muito importante, por quê? Porque é uma fonte renovável, as hidrelétricas. Por quê? Porque utiliza como fonte primária a água. Então, a água é uma fonte de energia, é a fonte de energia de uma usina hidrelétrica, e ela é uma fonte renovável. Então, a água, ela tem um ciclo da água, certo? Então, ela é importante. Como é que funciona? Então, a energia liberada pela correnteza de um rio ou de uma barragem, né, movimenta as turbinas nele instaladas que vão gerar energia elétrica. Então, é a força da água. Então, por isso que não pode ser aquelas águas paradas, né? Águas de lagos, de lagoas, ou de rios que correm lentamente. Então, tem que ser um rio que tem aquelas quedas d'água, né? Certo? Cachoeiras, certo? Para que essa água ela tenha bastante força. Então, a produção de energia elétrica não é poluente, certo? Então, é uma energia renovável que não é poluente, mas a construção das usinas pode causar profundos impactos ambientais na região que nós vamos falar aqui. Então, nós temos aqui um exemplo de uma usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica funciona... o que é uma usina hidrelétrica? É uma barragem. Veja aqui a força da água. Então, veja a água com bastante força, certo? Então, quais são os impactos? Presta atenção. Então, eu estou usando energia elétrica na minha residência. O simples uso da energia elétrica está causando algum impacto ambiental? Não. Está poluindo o ar? Não. Quando eu utilizo derivados do petróleo, estou poluindo o ar. Mas quando eu utilizo energia elétrica, não há poluição de ar. Os impactos ambientais que vão ocorrer justamente aqui na criação dessa hidrelétrica para gerar energia. Por quê? Nós temos aqui uma grande quantidade de água, certo? Então, houve o que, pessoal? Houve uma destruição da fauna, dos animais e da flora nessa região aqui que foi totalmente alagada. Então, nós tivemos um alagamento nessa região, nós tínhamos comunidades de vários animais, nós tínhamos pequenas florestas nessa região e, pessoal, então eles foram o quê? Foram alagados, foram totalmente destruídos, certo? Também pode acontecer, em vários casos aconteceu aqui no Brasil, nós tínhamos uma população que morava nessas regiões. Então foram quilômetros e quilômetros alagados
pelas águas dessa hidrelétrica. Então, a população ela teve que ser feito o quê? Teve que ser retirada. Então, as suas histórias familiares, né? A sua relação com a sua terra, com o seu lugar, foi destruído, certo? Então, nós tivemos aqui questões ambientais e também questões sociais que foi retirada da população ribeirinha, né? Que vivia às margens do rio. Tivemos também uma mudança no curso do rio. Nós tínhamos um rio aqui, certo? Que tinha sua calha d'água bem menor do que essa, então agora está totalmente alagada. E depois da hidrelétrica também há uma mudança, ou seja, uma menor quantidade de água, igual a barragem de Santa Cruz. Então, da barragem para trás nós temos alagamento e para frente nós temos uma menor quantidade de água. Então houve uma mudança no curso do rio. E tudo isso afeta de um grau maior ou menor, certo, pessoal? A fauna, a flora e a população que vive às margens desse rio. Então, nós podemos dizer que as hidrelétricas, ou seja, a energia elétrica gerada a partir das hidrelétricas, que nós chamamos de hidráulica também, né? Pode ser hidrelétrica, pode ser hidráulica, é uma energia limpa, certo? Na sua utilização, mas na construção da hidrelétrica gera alguns problemas ambientais. Só que em grau bem menor do que os combustíveis fósseis, né, que são os mais poluentes, que nós falamos na aula da semana passada. Segundo usina, nós temos as termoelétricas. Quem faz o papel de transformar recursos em energias na termoelétrica é o vapor de água produzido por uma caldeira aquecido pela queima de carvão e gás natural, também do petróleo, e, portanto, dependente de combustíveis fósseis. Eu vou demonstrar como é que funciona. Então, é uma fonte de energia muito poluidora, lançando bastante CO2, ou seja, gás carbônico na atmosfera. Por quê? Porque tem como a base o carvão, o gás e o petróleo para gerar energia elétrica. Veja que a base das hidrelétricas é a água, um recurso renovável, não poluente, e a base das termoelétricas são os combustíveis fósseis altamente poluentes. Vamos ver aqui como é que funciona a termoelétrica. Então nós temos uma termoelétrica, nós temos a água, certo? Uma caldeira d'água. Essa caldeira ela é aquecida. Ela vai ser aquecida por aqueles combustíveis que eu disse. Pode ser pelo petróleo e seus derivados, pode ser pelo carvão e pode ser pelo gás natural, ou seja, recurso poluente. Eu posso dizer que a termoelétrica é um recurso renovável? Não, porque utiliza na sua geração recursos não renováveis. Posso dizer que é uma energia limpa? Não, porque utiliza combustíveis poluentes. Então, isso aquece a caldeira. Então, essa água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, então forma-se um vapor, né, o gás. Esse gás é levado até aqui, ó, leva até a turbina, e esse gás faz a turbina girar. Quando a turbina gira, ela vai fazendo o quê? Gera energia. O gerador capta essa energia e distribui na rede de eletricidade. Nas hidrelétricas, não funciona dessa maneira, mas é um pouco parecido do ponto de vista de gerar, de fazer as turbinas girar. Então, numa hidrelétrica, a água em estado líquido, ela em velocidade, ela vai fazer o quê? Ela entra em contato com as turbinas e faz as turbinas girar. É a força da água em estado líquido, fazendo a mesma, daqui em diante é o mesmo, né, mecanismo. A turbina, certo? Gera energia elétrica, o gerador capta e envia para as redes de distribuição, certo? Aqui é o vapor, aqui nas termoelétricas, né? Termo vem justamente de calor. Então, a água ela é aquecida nessa caldeira através desse combustível aqui, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo de uma caldeira. Veja aqui a emissão de muito gás carbônico, né? Está queimando aqui, então a fumaça, né? Ou seja, o gás carbônico ele é emitido em grande quantidade, porque é poluente. E por último, a energia nuclear nós chamamos de termonucleares também, tá bom? Então, apesar de poder estar localizado perto dos centros consumidores, as usinas termonucleares representam um perigo para a população pelo risco de vazamento nuclear. É o calor proveniente da fissão do átomo de urânio no reator que movimenta a turbina. Veja que a energia nuclear, ou seja, as termonucleares, ela funciona praticamente da mesma forma que uma termoelétrica.
O que muda é o combustível primário que é utilizado. Nós utilizamos o quê? Urânio, que é um recurso não renovável, mas não provoca poluição no ambiente. Então, é não renovável, ou seja, um dia ele vai se esgotar, mas não é poluente. O perigo causado pela utilização de uma energia nuclear, ou seja, das termonucleares, é um vazamento, certo? De material radioativo. Esse é o perigo. Então, nós temos aqui um tipo de uma usina nuclear, inclusive aqui é a Angra 1, o Brasil tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A Angra 3 ainda não foi concluída, mas é uma usina nuclear. Como é que funciona? Nós temos urânio aqui, ó, as varetas de urânio, certo? Então ela é quebrada a altíssimas temperaturas, quando chega a 2.800 graus, ela se quebra. Quando o átomo de urânio ele é quebrado, ele gera o quê? Uma grande quantidade de calor. É a fissão nuclear, né? Quando ele é quebrado, uma quantidade enorme de calor. E esse calor serve para o quê? Para aquecer a água. Aí a água se transforma em vapor e da mesma forma, pessoal, não é? Da mesma forma faz o gerador, né? Faz aí girar, né? Faz girar para gerar a energia elétrica, ou seja, é a mesma forma que umas termonucleares, o que muda justamente é o combustível. Lá utiliza os combustíveis fósseis lá e aqui utiliza o átomo de urânio, né? Quebrado o átomo de urânio. Nós temos aqui o exemplo da Angra 2, que eu falei para vocês, né? Nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3 no Brasil. Era a energia elétrica através das usinas termonucleares. Então nós chamamos, pessoal, usina nuclear, usina termonuclear ou usina atômicas, certo? Então é a mesma coisa se vierem uma questão perguntando a vocês. Então elas são potencialmente mais perigosas por utilizarem fontes primárias radiativas, né, que a radiatividade é muito grande do urânio, né, e demanda um alto custo para a destinação final de seus rejeitos, que é o lixo atômico. Nós tivemos lá no Japão um problema. O Japão ele é atacado por muitos terremotos, então um terremoto, ele, juntamente com a tsunami, atingiu uma usina nuclear. Então, quando atingiu essa usina nuclear ela fez o quê? Ela o material radioativo escapou, certo? Então, as usinas nucleares elas são muito seguras. Dificilmente você vai ver um material radioativo ele escapar, né? Mas existe justamente, ainda existe perigo. Lá no Japão é mais perigoso porque tem muitos terremotos. Então, quando um terremoto atinge uma área com a usina nuclear, aquela usina nuclear ela pode despejar material radioativo na atmosfera e leva milhares de anos, né, para que esse material seja totalmente dissipado, gerando vários transtornos na saúde da população, na saúde dos animais e na saúde da fauna e da flora como um todo. Tá bom, pessoal? Então são esses três tipos. Nós temos usinas hidrelétricas, a força é o que? A água. Então é um recurso o quê? Renovável, limpo, gera alguns problemas ambientais na construção das hidrelétricas. A segunda forma são as termoelétricas, que já produz, né, grande poluição, não é renovável, ou seja, não renovável porque utiliza combustíveis fósseis. E o terceiro, nós temos as usinas nucleares, as termonucleares, que utilizam urânio, que não é renovável. Não é poluente, mas o que pode acontecer é justamente o material radioativo escapar, certo? Então isso é perigoso, se torna perigoso por essas questões. Das três, a mais barata é a hidrelétrica e a mais limpa é o recurso renovável. Então é o mais recomendado. Inclusive o Brasil é um país campeão na utilização de energia hidrelétrica para gerar energia elétrica. Então, pessoal, até uma próxima.